Eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus 12, versos de 1 a 3. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Repetindo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque o autor aos Hebreus escreve esse texto tão lindo, irmãos, enfatizando a fé em Jesus Cristo. Porque nesse tema de hoje nós trabalharemos nesse sentido, vencendo a carreira da vida. Vamos todos ler esse texto, vamos lá? Vencendo corrida da vida, não é a carreira não, a corrida da vida. Amém? Queridos, esse capítulo 12, é claro, vem depois do capítulo 11, todo mundo sabe disso, não é? Mas no capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz exatamente assim, que é o exemplo de fé. No começo do capítulo 11, ele fala daqueles que foram, que receberam o fruto da fé, como Abraão, Isaac e todos aqueles. E depois do verso 36, 35 em diante, ele fala daqueles que morreram pela fé. Então esses todos são o que? Heróis da fé. Então, cercado desse testemunho dessas pessoas, ele escreve o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Portanto, irmãos, vamos ler e vamos procurar entender o que diz esse capítulo, Portanto, somos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Essas pessoas que morreram pela fé e aqueles que morreram, mas venceram pela fé. Como se nós estivéssemos no estádio, Marta. Ele faz essa comparação, como se aqui fosse um estádio cheio de espectadores para nos ver nessa corrida. Todo corredor sabe muito bem disso, que ele olha, Felipe que é corredor, olha pensando na final da corrida. Ele não olha para um lado nem para o outro, ele pensa no final da corrida. E nós que estamos aqui nessa corrida, devemos pensar em quem? No autor e consumador da nossa fé. Quem é ele, irmãos? Quem é ele, irmãos? Jesus. Então devemos pensar nele. Ele é o pioneiro do caminho, ele é acima de todos, a inspiração da nossa corrida e o poder por detrás do nosso esforço. Quando nós corremos para a nossa própria força não, corremos porque temos atrás de nós alguém que nos dá o exemplo, que nos empurra para a vitória eterna que temos na pessoa do Senhor. Só existe um mestre que devemos olhar, a quem devemos agradar. Quem? Jesus. Seu exemplo e sua aprovação são os fatores principais do nosso esforço. Um exemplo da cruz e da vitória de Jesus ali na cruz são o motivo para corrermos em busca dessa vitória. Portanto, devemos olhar exclusivamente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Isso é muito importante. Não desviando nossos olhares para as distrações que aparecem. Quem já correu uma corrida, a gente sabe, quando a gente está na corrida, muitas coisas aparecem e nós ficamos meio atordoados, mas não deve ser assim. Nós temos que olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Jesus. Assim, irmãos, só assim nós venceremos a corrida da vida. Sabe por quê, irmãos? Primeiro lugar, tendo os olhos fitos em Jesus. Por quê? Todos os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos dois olhos, todos voltados para Jesus. Assim como uma corrida, o atleta se concentra na chegada. Não devemos nos desconcentrar fora de Jesus. Jesus é o nosso objetivo. A nossa fé tem que estar firmada nele, Alexandre.
porque só nele a gente encontra força para vencer essa batalha. Esse texto nos apresenta o maior de todos os heróis. Nós falamos que o capítulo 11 falou de alguns heróis, os heróis que receberam a resposta da sua fé e aqueles que morreram pela fé. Mas só que nesse texto aqui, ele apresenta o maior, Patrícia, o maior de todos os exemplos. Quem é ele? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É necessário entender que ele é o incentivador e o destino da nossa salvação. A nossa salvação começou com quem? A nossa salvação começou com quem? Quem morreu na cruz? Jesus. E vai terminar com quem? Com Jesus. Ou ele voltando ou a gente indo. Não é, Joab? Então é preciso que a gente entenda isso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entendeu, Cláudia? Ele é o autor e consumador das nossas fé. No texto original, a palavra arquegos, que significa primeiro, príncipe e herói. No grego, quando foi escrito esse texto, significa isso: primeiro, príncipe e herói. É necessário que a gente entenda isso, porque a palavra de Deus nos fala de tantas formas. E é interessante, eu estava falando hoje na minha classe para novos decididos, né? E tem muitas versões diferentes, né? Tem a que eu gosto, nova versão internacional. Tem gente que é João Ferreira de Almeida, tem gente que é Almeida. Então é necessário que a gente entenda que nenhuma versão é igualmente o texto da Escritura. Hebraico, aramaico e grego. Não é igualmente, não existe. Existem aproximações dos textos. E o texto que eu estou lendo também é uma aproximação do texto. Quando a gente vai para o grego, irmã Marta, a gente percebe o interesse do autor em explicar o que Jesus era. Então, irmãos, nós podemos dizer que o exemplo do nosso maior herói supera a todos os demais, porque o sendo próprio Deus não usou dessas prerrogativas de ser Deus. Não, ele não usou, Zé Carlos, dessa prerrogativa de ser Deus. Esvaziou-se a si mesmo, deixou o seu poder de lado. Alguns dizem que Jesus venceu essa corrida aqui, não é porque ele não sabe da dificuldade dessa corrida. Ele diz assim: porque ele era Deus, Gerson, porque ele era Deus, então ele venceu essa corrida. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. A submissão perfeita, o sofrimento perfeito e a morte perfeita, Jesus teve. Não porque ele era Deus, não. Só foi possível porque ele era Deus entre nós. Jesus morreu na cruz, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus. E o resultado dessa questão não foi porque ele era Deus, mas porque só Deus poderia estar com ele naquele momento. Só podia ser Deus ali, irmãos. Não tem outro explicativo. Ele diz: eu sou Deus. Ou seja, ele era Deus. Quem vem a mim, vem a Deus. Quem vem a mim, vem o Pai. Ou seja, ele era Deus entre nós. Não tem outra explicação. Porque se não fosse Deus na pessoa dele, ele não tinha aguentado essa situação. Ele não tinha aguentado aquela situação. Irmãos, pelo contrário, ele venceu na cruz do Calvário, desprezou a vergonha, suportou a zombaria. Alguns diziam: se tu és Deus, desce daí. Se tu és Deus, desce daí e salva a ti mesmo e a nós. É por isso, irmãos, que somos chamados para correr, mas sempre olhando para quem? Para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, o olhar para Jesus e só para Jesus nos leva a vencer essa batalha, porque Jesus não foi apenas o início, é o meio e o fim da nossa salvação. Jesus nos salvou quando morreu na cruz por nós. É o meio, porque estamos aqui vivenciando dificuldades e lutas, ou não? Estamos ou não? Estamos, passamos por dificuldades, lutas, tentações, provações. Isso é verdade ou não? É sim. E ele é o fim, porque ele nos espera no céu para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E é importante que entendamos essa verdade da palavra do Senhor. Existem, portanto, dois textos no grego, duas palavras no grego, que nós podemos perceber sobre Jesus. Arketos é o autor, arketos, e teleotes, consumador. Então a gente precisa entender isso, que ele é o arketos, é o autor da nossa salvação, e ele também é o consumador da nossa salvação. Ele estava no início ou não estava? Estava. E no final ele vai estar ou não está? Vai. Então devemos entender isso, irmãos. Isso é verdade de Deus para os nossos corações. Amém, irmãos? Isso é verdade de Deus para os nossos corações. Se estamos vivos, cremos que somos salvos, ou não? Cremos ou não que somos salvos? Cremos sim, Ele nos salvou. E se morremos, o que é que acontece? Cremos que a pessoa está salva, porque foi para os céus com o Senhor. Amém, irmãos? E é importante então crermos nessa verdade. Por isso, amados,
Ele é quem devemos imitar. Ele é o nosso alvo, o nosso exemplo. A Ele e só a Ele devemos seguir. O texto continua dizendo: corramos a carreira que nos está proposta, livremos de todo o pecado que tenazmente nos incomoda. É como um peso. Quem vai correr, não vai correr de terno e gravata, vai correr de calção bem fino, de camiseta e um tênis também com a meia bem fininha. Por quê? Porque é importante ter agilidade para correr. Se eu fosse correr a São Silvestre, por exemplo, de terno e gravata e de sapato bico fino, eu ia chegar em que lugar? Hein, Zé Carlos? Não chegava. Não chegava. Isso é importante entender, porque tem que ir de um sapato bom, com a meiazinha, com calçãozinho, uma camiseta muito fina, porque senão a gente não chega no final, irmã Rita. A gente não chega no final. É importante a gente entender esse texto da palavra de Deus. Devemos correr, que nada possa nos impedir. Devemos nos livrar de tudo que possa impedir, irmão Jonatas Luan, para conseguirmos o quê? A vitória. Possamos correr na vida e conseguir a vitória. Segundo ponto, irmãos, tendo os olhos fitos, digo eu, naquele que teve a alegria em morrer por nós. Quem foi que morreu por nós e teve alegria nisso? Quem, irmãos? Jesus. Ele morreu por nós, e diz o texto que com alegria, não forçado, porque a alegria que lhe estava proposta era essa: a realização da nossa salvação, primeiro; a glorificação à direita do Pai, segundo; a libertação dos nossos pecados, terceiro; ele torna-se rei, porque por aquele motivo de morrer na cruz para nos salvar, por aquele motivo ele morreu na cruz para nos salvar. Salvação, glorificação à direita do Pai, libertação do pecado, torna-se rei. Sabe para onde veio tudo isso, Cláudia? Da aparente derrota da cruz, que não foi uma derrota, foi a maior vitória que Jesus pôde ter, porque ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o engano, tudo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A alegria de Jesus estava perto de experimentar. É inseparável da realização do projeto proposto de Deus para a salvação. A mensagem da cruz é o conteúdo básico dessa proposta que nos foi dada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus transforma mal em bem. Deus transforma mal em bem. Há um exemplo no texto de Gênesis 45:8, que diz assim: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me mandou tornar-se ministro de Faraó, e ele me fez administrador de todo o palácio e o governo de todo o Egito. Creio que a boa parte dos irmãos sabem dessa história. O que aconteceu com José? Os irmãos dele fizeram uma trama quando José vinha, não é? Jogaram José num buraco lá, num poço, pegaram a roupa de José, melaram de sangue de um animal que tinha lá e levaram para o pai, para dizer que esse animal tinha matado José. E José foi vendido para quem? O povo que ia passando, comerciantes, e eles venderam aquele homem, venderam José, e José foi para o Egito, e lá começou a trabalhar na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar inventou uma mentira com ele, mas disse: Deus está comigo, eu não poderia pecar contra meu Deus, nem contra o meu chefe Potifar. Ele foi preso, e lá na cadeia ele decifrou o sonho de duas pessoas. Aí um deles foi trabalhar com o faraó e o outro morreu, exatamente como José disse. Aí o faraó disse: alguém pode me ajudar nesse sonho? Aí lembrou aquele copeiro de que José decifrava sonho. Aquele copeiro falou a faraó, e faraó mandou chamá-lo. Aí faraó fez o que dele? Vice-governador do Egito. Então quem foi que fez isso? Os irmãos ou Deus? Quem foi que fez isso, Zé Carlos? O irmão ou Deus? Irmão Braz, quem foi que fez isso? Deus transforma o mal em bem. Os irmãos intentaram contra a vida de José, mas Deus transformou esse pecado deles em algo positivo para José. E José mais uma vez pôde reconhecer que Deus sempre teve plano para a vida dele. Irmãos, isso é muito importante. Deus transforma mal em bem. Os irmãos estavam com medo de José mandar matá-los, mas José: não posso fazer isso, foi Deus que fez isso para a minha vida. Deus transforma o quê? Mal em bem. E a gente tem que entender essa verdade da palavra de Deus.
está assentado à direita de Deus Pai, verso 28. Essa é a única vez, irmão Ciron, em que na Bíblia fala de assentado no presente. Em nenhum momento vai falar de assentado no presente com relação a Jesus. A ênfase é colocada então no reino atual de Jesus Cristo, como cumprimento correspondente à alegria que estava proposta para ele. Isso equivale a dizer que ele se tornou rei, e tem um nome que está acima de todo nome, pois ele deu a vida para a nossa salvação. Amém, irmãos? Mais uma vez eu digo o quê? Que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. Ele transforma a desgraça em glória. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, mas se você chegou vivendo uma tremenda dificuldade, Deus quer transformar essa dificuldade em bênção para a sua vida. Amém? Deus quer transformar em felicidade, que talvez você chegou aqui sentindo ainda um pouquinho no seu coração, em felicidade. Deus tem poder para mudar, basta que você abra o seu coração, creia e peça que Ele vai ao teu encontro e vai mudar a tua situação. Amém? Em terceiro lugar, tendo os olhos fitos naquele que suportou tal oposição. No verso 3 diz isso: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O Senhor Jesus sofreu muito na mão de pessoas que ele queria até salvar. Ele queria até salvar. Aquele homem foi espancado, morreu na cruz para nos salvar. Morreu como um inocente, como diz a própria palavra de Deus. O próprio texto em Hebreus, em outro capítulo, diz que Jesus não tinha pecado. Ele foi tentado em tudo, mas não tinha pecado. Não tinha pecado. Morreu um inocente, pagando por todos nós que somos culpados. O autor aqui nos lembra que o propósito da encarnação foi a morte do Filho de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, principalmente no Natal, que quando tem o berço de Jesus aí, ele estava ali, mas ele estava pensando no dia que ele iria morrer, porque a vida de Jesus foi designada para isso. A vida de Jesus foi colocada aqui na terra para que ele morresse, não apenas nascesse. Ele nasceu um bebezinho ali, é verdade, um bebezinho que precisava de cuidado, mas ele cresceu e morreu na cruz para nos salvar, e um dia voltará para buscar a sua igreja, ou nós partiremos para a glória com ele, se assim o quisermos. Irmãos, é necessário entender que Deus, ele pode transformar a desgraça em graça. A graça de Jesus pode fundir o seu coração e transformar essa desgraça que você vive atualmente em graça para a glória de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Você pode estar vivendo de uma forma que você está procurando esse favor imerecido em mais outras coisas, mas só em Jesus você pode encontrar essa graça que você não merece, nem eu, nem nenhum de nós aqui merece essa graça. Devemos refletir, irmão, seriamente no que Jesus suportou na cruz para a nossa salvação. Pare um pouco e pense na cruz do Calvário, um homem que morreu açoitado, pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa na cabeça. Por quem? Ele não tinha pecado, não. Morreu por quem? Hein, Jonathan? Morreu por quem? Por nós, por mim e por você. Pense nisso agora. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Agostinho de Hipona, um teólogo antigo, ele já afirmava que a cruz foi o púlpito que Jesus usou para pregar o amor ao mundo. Ele dizia isso. E hoje eu estou aqui no púlpito dessa igreja para pregar sobre Jesus, o Salvador, no que ele que pregou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Eu estou repetindo a pregação que anos após anos tem sido pregado nas igrejas cristãs sérias. Jesus morreu para nos salvar. A morte de Cristo era algo humilhante, degradante, reservada para estrangeiros, para pessoas que não pertenciam ao Império Romano, porque morrer fora
de Jerusalém, depois dos muros de Jerusalém, só para quem era bandido da pior qualidade, irmãos. Só para quem era bandido da pior qualidade. E nós devemos entender isso. Gostaria que mais um texto fosse colocado aí, irmã Iagonara. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre esse texto. A ira de Deus permanece sobre ele. Deus nos criou, criou o mundo, criou o universo, investiu em Jesus, se fez carne em Jesus para nos salvar. Não é verdade? E existem muitas pessoas que dizem: Deus não é um Deus bom, não. Na quarta-feira nós estávamos estudando sobre Deus como um Deus bom. Mas por que Deus não é bom? Essas pessoas poderão dizer, ou você poderá pensar isso: como alguém bom joga no inferno por toda a eternidade um homem que ele criou? Primeira coisa, eu quero dizer aos irmãos aqui, e quem lhe perguntar isso: Deus não criou o inferno para os homens, não. Criou para quem? O diabo e quem? Os seus anjos, que tinham pecado contra ele. Deus criou o inferno para ele. O grande problema nosso foi no início de tudo, quando os homens primeiros pecaram, e herdamos então esse terrível que ele deixou para nós, como é que herança do pecado. Por isso eu posso dizer com toda a verdade: Deus é um Deus bom. Primeira coisa, para alguém ser bom, ele tem que ser o quê? Para ele ser bom, tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Justo. Ninguém é bom sem ser justo. Eu sou bom com vocês. Por quê? Porque eu tento ser justo. Deus é bom conosco, e nós podemos dizer que sim, porque Ele é um Deus justo. Em primeiro lugar, justo, a justiça leva a bondade. É ou não é, irmãos? Então precisamos entender isso. Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus justo, e tantas outras características da bondade que Deus tem. Amados, quando aceitamos Jesus e seu sacrifício, Ele retira de nós a ira de Deus. Ele retira de nós a ira de Deus, que está sobre nós. Mas na morte de Jesus, a ira de Deus passa a ser sobre o próprio Deus, sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Há um outro texto da palavra de Deus também, que a Iagonara vai colocar para a gente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus disse isso. E o fato de Jesus possuir toda a bondade de Deus, isso deu para ele credenciais divinas para falar isso. Não foi um homem apenas que estava falando. Isso deu base à autoridade de Jesus para exercer o juízo. Quem crê tem o quê? Tem o quê? Quem crê? A vida eterna. E quem não crê? Quem não crê não passou da morte para a vida, ainda continua sobre a ira de Deus, ainda continua sendo morto diante de Deus. Amados irmãos, é importante a gente entender isso. Ainda bem que Deus mandou não uma figura cósmica, Gerson, para nos salvar, mas mandou Jesus, que era Deus e se transformou homem. Era Deus e se transformou homem para nos salvar. Queridos, a misericórdia de Deus se renova, Pauliana, todo dia em nossas vidas. Então todo dia nós temos chance de reconhecer os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Se você é cristão, isso acontece com você. Se você ainda não é cristão, pode acontecer com você. Basta que você aceite Jesus como seu Salvador e Senhor. Ainda bem que não foi uma figura cósmica, mas foi o Filho de Deus, que conhecia as nossas fragilidades e tinha nele o poder de Deus. Agora esse texto também determina, Eliana, uma coisa: exige de nós uma definição em seguir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O milagre está na decisão de levar o homem ou a mulher a viver uma vida nova. E quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Eu pergunto. Quem pode fazer isso? Só o Senhor Deus. Nada, ninguém, nem religião nenhuma pode mudar alguém de sua vida, a não ser o cristianismo, porque Deus interfere na humanidade. Meus amados, quando o homem e a mulher decidem-se ao lado do Senhor, ele começa a ver o mundo com outros olhos. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu me decidi ao lado de Jesus, eu me decidi, Deus mudou a minha visão. Maria José, como eu olhava para o mundo antes, não era mais como eu olhava naquele instante.
porque Deus colocou em mim os olhos de Jesus. Eu passei a ver o mundo pelo prisma do Senhor Jesus Cristo. Amado, isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós pode aceitar Jesus, e Ele com certeza pode mudar a sua forma de ver o mundo. Amém? Para concluir essa breve reflexão, conclusão: para vencermos a corrida da vida é necessário o quê? Primeiro ponto: ter os olhos fitos em Jesus. Por quê? Você pode perguntar para mim. Como um atleta se concentra na linha de chegada, assim devemos nos concentrar em Jesus. Porque quando nos concentramos em Jesus, nada que aconteça, escândalo na igreja, dificuldade na vida, doença, tortura, qualquer outra coisa não vai nos atrapalhar para chegarmos ao final como vitoriosos, irmãos. Fitando em quem? Fitando em quem? Em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em segundo lugar, irmãos, concentrar-se na alegria proposta por Jesus. Ele teve alegria em morrer por nós. Ele deu a vida para a salvação do homem. O céu, a cruz, não é o final, mas sim o começo para os que nele creem. A cruz de Cristo não é o final para a nossa vida, não. Nós passamos pela cruz, mas como um começo de uma vida daqueles que são salvos pelo Senhor. Deus transforma o quê? Mal em quem? Vamos falar, Deus transforma o quê? Mal em bem. Deus transforma mal em bem. Ele transformou a tragédia da cruz na mais gloriosa ressurreição. Ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Amém, irmãos? Importante entender essa verdade. Terceiro, lembramos que só Jesus suportou tal oposição por nós. Aquelas pessoas que o próprio autor de Hebreus falou no Antigo Testamento, que morreram lá no Antigo Testamento, os que foram vitoriosos porque a fé correspondeu ao desejo deles. E aqueles que morreram pela fé, eles morreram inocentes, nunca pecaram? Não. O único que nunca pecou, Jesus Cristo. Por isso Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amados, quando entregamos nossa vida a Jesus, temos a convicção de que Ele pode fazer o melhor para nós. Ele pode nos dar, irmão Braz, a salvação em Jesus Cristo e a glória futura. Queridos, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que eu já fiz durante a mensagem. Você quer a graça de Jesus ou a desgraça do inferno? De viver longe de Deus na eternidade? Olha, que essa decisão que você pode fazer nessa noite pode influenciar toda a eternidade da sua vida. Toda a eternidade da sua vida. Não é 1 segundo, 2 segundos, mas toda a eternidade de sua vida. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor Jesus, Senhor da glória, que nos oriente para que possamos tomar uma decisão séria ao lado de Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé, não só da minha fé, mas pode ser da sua fé também. Vamos orar. Deus e Pai, glorioso é o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui como meros mortais, tentando entender um pouco do que Tu fizestes por nós. Ó Deus, muito obrigado. Tu és o Deus da nossa salvação. Por isso nós clamamos a Ti. Vem nos ajuda nessa caminhada de fé, que não é fácil, mas Tu sabes melhor do que qualquer um de nós, porque estás em nós. E sabe, Senhor, do nosso passado, do nosso presente, e também sabe do nosso futuro. Ó Deus, eu Te peço pelas pessoas que estão aqui, que não tiveram esse encontro com o Salvador Jesus. Ó Deus, vai ao encontro dessas pessoas. Fala ao seu coração e mostra para elas, Senhor, que elas também precisam tomar essa decisão que um dia nós outros que estamos aqui já tomamos.
de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o nosso grupo de louvor. Vamos ficar todos de pé para cantarmos essa música para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É um salmo muito bonito, eu não conhecia essa música. Mas se você deseja